e tiranos dos outros. E é aí que se desencadeia o colapso de todas as resistências da alma, que se entrega então, em dolorosos processos obsessivos, à recapitulação de todos os erros do passado para, de novo, mergulhar em pesadelos sinistros além da morte. Espíritas, irmãos, permanecei em guarda contra vós mesmos. A doutrina bendita que nos tutela os votos de melhoria surgiu nos caminhos do mundo para anular os rebates falsos do materialismo, insulando-nos fortaleza e resolução para vencermos nossas tendências menos felizes. Seguir o Espiritismo é refazer o destino. Já conseguis estudar os mecanismos da justiça maior, interpretais, no tempo e no espaço, as causas profundas das aflições. Tendes por bênção incontestável o provisório esquecimento das existências anteriores, entendeis sem dificuldade o imperativo da justa resignação, aceitais a função admirável do educandário terrestre e reconheceis, igualmente, no cárcere de carne, a abençoada carteira escolar em que recolhemos lições e valores para nossa definitiva emancipação. Em razão disso, sois, na terra, aqueles companheiros da eternidade mais capacitados para sentir e receber as inefáveis alegrias prometidas pelo Senhor, quando socorreu, no topo da cruz, a multidão desesperançada. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Não sejas um deles. Bezerra de Menezes. Um dos aspectos marcantes na vida do companheiro de fé, ainda encarnado, é a formação do ambiente espírita. O seguidor do espiritismo não pode existir isolado. A face disso, o meio doutrinário para ele se revela importantíssimo, por indispensável. Nesse meio há de necessariamente granjear a euforia cristã e a oportunidade de servir, com o devido apoio espiritual na defesa de si próprio. Há elevado número de irmãos relegados à margem das tarefas do bem, por ainda não haverem conquistado o ambiente fraterno onde desabotoar o coração, paralisa-os a timidez, detém-nos variadas inibições e a ausência de comunicabilidade lhes frina, lamentavelmente, o impulso criativo. Não sejas um deles. De maneira invariável, é óbvio que partilhamos verdadeira eficiência em serviço tão só no grupo humano em que nos integramos, segundo os princípios da afinidade. Urge, no entanto, fazer concessões de nossa parte. Nada nos fará deparar com cenáculos de anjos na terra, mas seremos indubitavelmente atraídos para os ninhos de todos aqueles cujos pensamentos sintonizam com os nossos. Do mesmo modo que os espíritos evoluem e se aprimoram em falanges entrelaçadas pela semelhança de gostos, tendências, ideias e princípios, o homem, pela própria condição da existência terrestre, vê-se obrigado a pertencer a certo clã social, e o espírita, por sua vez, é impelido para determinado círculo doutrinário. Entretanto, não nos é lícito imitar a tartaruga na carapaça. Somos convidados a sair de nós próprios, a compreender, a edificar, a extravasarmos-nos nas boas obras. Por essa razão, guardemos o júbilo espontâneo de expandir-nos na fraternidade para a descoberta incessante de novas luzes. Cultivemos amizades por tesouros da alma, concretizemos as próprias convicções na vida prática. Quem se isola furta-se de cooperar no rendimento da vida. Além disso, faz-se órfão de alegria, na posição de tutelado constante do sofrimento. Observa, pois, se já constituíste o teu ambiente doutrinário. Analisa a ti mesmo, repara se desfrutas euforia natural nesse ambiente, se te reconfortas dentro dele e esforça-te para desenvolver com eficiência a parte de serviço que te compete na equipe de ação redentora a que pertences. Habitua-te, desde agora, a trabalhar em conjunto na condição de peça útil e essencial no mecanismo do bem, porque somente assim alcançarás, um dia, o ingresso venturoso à vida espiritual, como obreiro do bem,
ante os sóis do infinito. Caridade em marcha. Bezerra de Menezes. Não sigais descuidosamente. Compassai movimentos ao ritmo da ternura, no trato de todos os prisioneiros da provação que nem mesmo se percebem no sofrimento maior. Crianças que, durante o dia, engolem a poeira alegremente e, à noite, entrebatem os próprios dentes sob o vento gelado, a tremer sem sentir. Escolares sem escola, alentando os vermes que lhes comem, vorazes, as entranhas anêmicas. Mocinhas que fogem de pensar nos problemas que lhes retalham a vida, cantarolando a mudinha antigramatical. Rapazes analfabetos que conhecem a moradia pela forma dos edifícios e as cédulas pela cor. Operários tuberculosos que vomitam sangue no intervalo dos seus próprios serviços. Colonos que enganam o estômago famulento com porções de água salobra, em choças sem espaço, sem ar e sem luz. Lidadores que aceitam as doenças mais graves por férias forçadas para quebrar a monotonia. Irmãos nossos que obsessão escraviza a garrafa. Homens precocemente envelhecidos que conversam sobre os mesmos assuntos de há 10 anos. Mostremos o mestre em nós. Bittencourt Sampaio. Segundo a linguagem da estatística, vivem hoje, na Terra, maior número de espíritos encarnados do que a totalidade da sua população, desde os primórdios da vida planetária até os nossos dias, ou seja, até o primeiro quartel do século XIX, viveu na carne, num dado instante, 1 bilhão de criaturas humanas. Até o primeiro quartel do presente século essa soma atingiu 2 bilhões e atualmente passa para a cifra dos 3 bilhões. Esse fato assinala a magnitude de vossa época, porque, nos dias correntes, epílogo de um ciclo planetário, vasculham-se os umbrais da espiritualidade inferior, reformando-se os museus de sofrimentos purgatoriais, forjados através de milênios inumeráveis. E que notamos, agora, no mundo, comprovando a observação. Embora o ingente esforço renovador dos arautos das letras do Evangelho, mais da metade da população terrestre ainda não ouviu nenhuma referência a Jesus, o sublime governador da Terra. Esmagadora maioria ainda não pensou sequer no intercâmbio entre os dois mundos. Grande parte da humanidade cultua doutrinas claras e confessadamente materialistas. Os delitos passionais multiplicam-se em todos os continentes. O quadro da criminalidade amplia-se, de ano para ano. Alastram-se rebeliões em toda parte. Cresce a onda de suicídios. Agrava-se o terrorismo. À margem das religiões surgem espetáculos de fanatismo selvagem. Nunca foram tão aperfeiçoadas e numerosas as organizações policiais e as técnicas belicistas nas guerras de morticínio e destruição. E a obsessão campeia, infrene, assumindo expressões e graus multiformes de loucura, como a dizer que as regiões espirituais inferiores do planeta se fazem presentes no campo da vida física. Tal fato, porém, não é razão para derrotismo, mas de profundo chamamento ao trabalho. E com acento agudo. Por isso, notadamente a minoria espírita cristã, dentro do âmbito de sua influência reconstrutiva, cabe a tarefa de prevenir os erros seculares que nos desfiguram a existência e nos consomem o equilíbrio, vacinando as consciências com a fé raciocinada, apoiada em fatos, acendendo-nos semelhante à luz da certeza na imortalidade. A força da palavra e a custa do exemplo. A vida humana não é um conjunto de artifícios. E escola da alma para a realidade maior. De nós depende a escolha entre o bem e o mal. Fogo não apaga fogo. Ao ódio ofertemos amor, a pressa, paciência, ao orgulho, humildade, à vingança, perdão, à cólera, brandura, ao egoísmo, caridade, espírita, irmão. Jesus. Segue conosco. Mostremos o Mestre em nós. Partindo algemas. Cair baixo o tel. Amai os vossos inimigos, ensinou-nos o excelso Mestre.
Para aqueles que recolhem o triste atestado da sobrevivência da alma no cadinho ebuliente da obsessão, semelhante afirmativa não induz ao endeusamento do irmão que se lhe considera adversário e que se acoberta por trás da fronteira de cinzas, mas expressa anseio renovador de quem despe a armadura sufocante do egoísmo e se desfaz da máscara do orgulho. O homem que se julga invulnerável à obsessão, está a caminho dela e, nela, ambos, cordeiro e carrasco, sofrem muito, pois não há rancor feliz. Por isso mesmo a duração da influência perniciosa é sempre limitada, de vez que duas forças iguais em conflito lutam, por algum tempo, entre si, para se anularem, mutuamente, depois. Um par de dores idênticas se entende. A paz íntima é comprada a suor. Amar os desafetos, sem opor ódio ao ódio, é o antídoto sublime de toda influenciação nociva, no reino do espírito. Em razão disso, visando sobretudo aqueles irmãos que padecem enseguecidos temporariamente por lágrimas dolorosas, nas algemas emocionais do sofrimento, indicamos algumas das atitudes preciosas da criatura que, além de evidenciarem vontade manifesta e interesse espontâneo de acertar, ante as leis do destino, refazendo-nos, com segurança, a existência, e descerram novos roteiros de alegria e concórdia para nossa vida, inevitavelmente conjugada à vida dos outros. Não pensar mal de ninguém, em particular do desafeto desencarnado. Evitar toda discussão, perdoando incondicionalmente a todos os companheiros de nossa convivência, dos quais tenhamos recebido esse ou aquele motivo de revolta ou de mágoa. Ajudar a quem sofre, principalmente aos irmãos que ainda se encontram na carne, categorizados à conta de parentes, amigos e afeições, incluindo os adversários gratuitos de qualquer procedência. Fazer, no campo da fraternidade entre os homens, o bem que desejamos venha a ser feito pelo companheiro ainda doente na espiritualidade inferior. Controlar as próprias reações, convicto de que apenas a nossa mente consegue dirigir os mecanismos do corpo físico. Usar os recursos da prece sincera, do passe reconfortante, da água magnetizada e do culto doméstico do Evangelho, por energias superiores de sustentação moral e mental. Ver o lado melhor de todos os seres e de todas as coisas, sem alimentar ideias de tristeza ou irritação, queixa ou desânimo. Esforçar-se por ser humilde, reconhecendo os erros pessoais, quando eles existam, sem cultivar remorsos destrutivos, de modo a não reduzir a nossa capacidade de entender e servir, porquanto apenas no trabalho do bem acharemos caminho à própria libertação, seguindo nas pegadas do Senhor. Equação da felicidade. Cair baixo o tel. Encontraste o sentido espírita da vida humana. A nova revelação patenteia-nos a magnitude do universo, ensinando-nos que somos parte do todo, motivo pelo qual, ainda que não queiramos, pertencemos uns aos outros, influenciando e sendo influenciados. Busca, assim, a orientação alheia, contudo, aconselha-te igualmente contigo no recôndito dos próprios pensamentos. A consciência é um registro da direção divina, impelindo-nos a regular os batimentos do coração pelo ritmo da verdadeira fraternidade. Há criaturas que vivem quase que exclusivamente para o corpo, absorvidas em repouso e devaneio, refeições e divertimentos, sem um minuto para as criaturas irmãs. Não troques as preocupações de caráter imorredouro, no apoio à solidariedade com todos aqueles que te respiram o mesmo hausto de esperança, pelas preocupações fugazes e personalíssimas com objetos e objetivos puramente materiais. O espírito humano é a obra-prima, a suprema criação de Deus. Sob o critério da lógica natural, um sol gigantesco, a caracterizar-se por trilhões de toneladas, embora respeitável, não vale um só espírito humano, medíocre e anônimo. Os nossos semelhantes pensam, sentem, sonham e viverão perenemente conosco, onde estivermos,
merecendo, portanto, a aplicação constante de nossas atenções e energias. Em contraposição com semelhante verdade, urge não esquecer que a matéria inerte não pensa, não sente, não sonha e, não obstante vibra animada pelo sopro da sabedoria excelsa, existe apenas transitoriamente na dinâmica do eterno transformismo. Embora respeitando, sob as medidas do equilíbrio necessário, a tudo e a todos e, conquanto honrando irrepreensivelmente a todos os deveres que o mundo te reserve, certifica-te de que o tempo despendido por ti no auxílio aos irmãos de humanidade, em silenciosos sacrifícios, é mais importante que a posição social, passaportes de competência, poderes, representações, posses, conhecimentos e mesmo que a própria religião titular que te assinalem a individualidade em trânsito sobre a terra. À vista disso, vence, desde agora, desculpas, horários, contratempos, empeços, dificuldades, enxaquecas, indisposições e alergias para cooperar a benefício do próximo. Mede-se a evolução da alma pelo número de almas que ela influencia beneficamente. Por essa razão, no decorrer de cada semana, observa quantas horas gastas contigo mesmo e quantas horas consagras ao serviço dos outros. Nesse problema íntimo, e apenas nele, encontrarás a equação do teu rendimento de valores imortais para o tesouro da vida e só desses investimentos sublimes é que receberás da própria vida as recompensas automáticas e intransferíveis que conhecemos na profundeza do espírito por nomes de alegria e felicidade. Espíritas, meditai. Cair baixo tel. Espíritas. Quem pode sopesar o exato valor do espiritismo na vida humana? Doutrina impessoal por não ter fundador. Espontânea por distanciar-se de serviços remunerados. Clara por escapar a todo profissionalismo em matéria de fé. Libertadora por não possuir sacerdócio hierárquico. Atualizada pela ciência dos homens conjugada aos ensinamentos dos planos superiores. Indestrutível por se elevar de bases imateriais. Inatacável por dirigida incessantemente sob a inspiração de Jesus e de suas legiões renovadoras da humanidade. Firme por fundamentar-se nas demonstrações e nos fatos. Contínua por situar-se a cavaleiro de todas as crises planetárias. A mediunidade que lhe veicula os princípios, qual recurso inestancável no espírito, não pode ser sufocada, tanto quanto ser impraticável a adoção de medidas tendentes a ensiquecer todos os homens. A descoberta de novas terras do céu confirmar-lhe-á os postulados, ampliando-lhe todos os horizontes. O avanço do conhecimento terrestre consolida-lhe o avanço. A queda desse ou daquele conceito errôneo exalta-lhe as verdades. Há como tio vista disso, compenetrai-vos de vosso elevado ministério à frente da vida. Não sois espíritas à revelia das circunstâncias. Vossas testas surgem marcadas por sinais invisíveis, definindo-vos responsabilidades e trabalho. Vossas vidas são acompanhadas atenciosamente de uma vida mais alta. Vossos atos cotidianos são anotados com emoção e justiça. Não há espírita sincero agindo a sós, todos participam naturalmente de equipes intangíveis, empenhadas na atividade constante e redentora. Sede leais à própria fé. Muitos de vós trazeis o nome vinculado a obras de regeneração e progresso, devotamento e amor, iniciadas noutras esferas e noutros mundos. Crede. A Terra vem alcançando a esperada maturidade espiritual. Do mesmo modo que Jesus predissera o advento do Espiritismo Consolador, consequentemente o excelso Mestre anunciara a existência de vós todos, os espíritas de hoje construtores do mundo novo, de certo muita vez experimentados pelos ataques das sombras interessadas na perturbação e na decadência, mas vigiados e sustentados pelos vanguardeiros do porvir que o seguiram adiante de vós a fim de esperar-vos na vida eterna. Cristo e César. Cair baixo tel.
A doutrina dos espíritos veio ensinar um novo caminho para que a vida terrestre ofereça a mais ampla criação de valores espirituais para a vida maior. Se antes, desconhecendo-a, os homens conseguiam avançar razoavelmente, lidando, afanosos, em todo o período da existência, em prol da evolução de si mesmos, através de esforço físico contínuo em determinado setor dos interesses de César, hoje, conscientes dos princípios espíritas, é possível produzir-lhes muito mais para as vossas almas e para a humanidade, através do esforço contínuo em determinado setor dos interesses do Cristo, sem detrimento dos deveres comuns. A renascença moral dentro da própria alma é o movimento mais importante para a criatura. Sem fantasias ou superstições tendentes ao fanatismo cego, não mais vale para o espírita deixar-se absorver inteiramente por um emprego humano, por uma profissão digna, por uma posição social ou por uma liderança de vantagens terra a terra, conquanto respeitáveis. Acima de quaisquer circunstâncias transitórias entre os homens, prevalece para ele a inadiável necessidade de melhorar-se, intimamente, atento à vida real que o espera no futuro. O espírita não menosprezará a execução de suas obrigações na sociedade, perante o reduto doméstico e à frente das lides profissionais, que aceitará naturalmente como graves pontos de honra, tanto quanto não esbanjará talentos e responsabilidades que lhe foram situados nas mãos. Entretanto, não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades e recursos outros exclusivamente nisso. Alcançará visão para o mais alto, buscará elevados objetivos mais além, demandará, com todas as suas forças, a edificação da fraternidade legítima, onde estiver. Novas conquistas da ciência ou alterações de regimes políticos não lhe modificarão a atitude, isso por saber que, se os governos humanos são temporários, o governo divino é imorredouro, e que, se toda a paisagem propriamente humana se esfuma, a vida espiritual continua em renovação e ascensão permanentes. Eis aí porque a voz da espiritualidade superior encarece, dia a dia, o imperativo da vigilância e da disciplina cristãs. Viver como já vivemos outras vidas ou a maneira daqueles que ainda ignoram a verdade, será sempre fácil. Somos convocados a uma experiência de ver-se positivamente difícil, que conserva, no entanto, em si mesma, a substância da felicidade. Manejando embora os instrumentos de ação que o mundo lhe confia, o espírito é chamado a viver com o Cristo, pelo Cristo e por Cristo, no roteiro do amor puro. Relembremos que Jesus nos recomendou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que o lícito e necessário. Portanto, espíritas irmãos, doemos a César, personificado nas exigências passageiras do mundo, o respeito e a colaboração digna que estamos debitados pela própria natureza, mas, sob qualquer roupagem exterior com que nos caracterize, saibamos viver para o Cristo, a fim de que estejamos efetivamente na construção do reino de Deus. Se um reflexo do Cristo. Camilo Chaves. O espírita verdadeiro parte da carne com os ombros tatuados pelas marcas da cruz do serviço desinteressado. Já pensaste que podes desencarnar esta noite? Ao término de nossa última reencarnação, formamos entre os sequazes do espiritismo, despejados do corpo às pressas, pela intimação irrecorrível da morte. Vive pródigo no socorro aos outros e econômico no que te respeita. Ninguém se arrepende por ter parcimônia na fala, temperança no apetite, sobriedade na veste, moderação nos gestos e comedimento nas distrações. Não te entibies por ser menor, trabalha, todo começo é diminuto e, aparentemente, insignificante. Pequenos são o ovo, a semente. Com o tempo mostram o que podem e o que fazem. Percorre o mundo de teu espírito. Cada criatura traz, em si,
traiçoeira região de ciladas e armadilhas. Ao atravessá-la, sob justos impositivos da evolução, vê onde pisas, como te exprimes e pensas. Amizade, eis o pêndulo da fraternidade. Liberta os teus sorrisos prisioneiros. Não te escondas na furna do pessimismo. Aflição, na essência, é reflexo intangível do mal forjado pela criatura que a experimenta, e todo mal representa vírus da alma, suscetível de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora. Abre a bolsa e revolve teus guardados, assegurando o conforto e a alegria do próximo. A vida que te presenteou com dádivas preciosas, pode arrebatar-te tudo. Avalia, de quando em quando, o assombro e a surpresa dos que tudo perderam, num átimo, sem a menor consulta prévia. Consideras monótono esforço a prol dos semelhantes. Desfaze a monotonia, aumentando o que dás de ti, ampliando as oportunidades de melhoria em louvor de todos os que te cercam. Tu, sejas quem for, tens compromissos com o mundo espiritual. Os espíritos falam desses compromissos pelo conhecimento que te faz responsável e pela consciência que te adverte. O Senhor te iluminou para que ilumines, te auxiliou a fim de que auxilies. Cede Jesus um eco em cada ouvido, um reflexo em cada olhar. Espíritas pela segunda vez. Carlos Lomba. O número dos reencarnados detentores de conhecimento anterior do Espiritismo aumenta e aumentará a cada dia. Quanto mais a individualidade consciente mentalize o mundo espiritual numa vida física, mais facilidades obtém para lembrar-se dele em outra. A militância doutrinária, o exercício da mediunidade ou a responsabilidade espírita vincam a alma de profundas e claras percepções que transpõem a força amortecedora da carne. Os princípios espíritas, a pouco e pouco, automatizar-se-ão no cosmo da mente, através de reflexos morais condicionados pela criatura, assentados no sentimento intuitivo da existência de Deus e no pressentimento da sobrevivência após a morte que todos carregam no uno do ser. Daí nasce o valor inapreciável da leitura, da meditação e da troca de ideias que sobre as verdades que o Espiritismo encerra e a sua consequente realização no dia a dia terrestre. Estudar e exercer as obrigações de caráter espírita é construir para sempre, armazenar para o futuro, libertar-se de instintos e paixões inferiores, rasgar e ampliar horizontes e perspectivas que enriqueçam as ideias inatas, destinadas a se desdobrar em quais roteiros de luz, na época da meninice e da puberdade, nas existências próximas. A maior prova da eternidade do Espiritismo, nos caminhos humanos, é essa consolidação de seus postulados na consciência, de vida em vida, de século em século, esculpindo a memória, marcando a visão, desentranhando a emotividade, sulcando a inteligência e plasmando ideias superiores nos recessos do espírito. A Terra recepciona atualmente a quinta geração de profitentes do Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela segunda vez. Esse evento, de suma importância na espiritualidade, reclama a vigilante dedicação dos pais, mais viva perseverança dos médiuns, mais acentuada abnegação dos evangelizadores da infância, maior compreensão de todos. Um exemplo de alguém, uma página isolada, um livro que se dá, um fato esclarecedor, uma opinião persuasiva, uma contribuição espontânea, erigir-se-ão, muita vez, por recurso mais ativo na excitação dessas mentes para a verdade, catalisando-lhes as reações de reminiscências adormecidas, que ressoarão à guisa de clarins na acústica da alma. Amigo, o Espiritismo é a nossa causa comum. Auxilia os novos velhos mergulhadores da carne. Divide com eles os valores espirituais que possuis. Oferece-lhes a certeza de tua convicção, a alegria de tua esperança, a caridade de tua ação. Se eles dessem à tua procura, é indispensável recordes que esses companheiros reencarnantes contigo e o teu coração junto deles serão conhecidos, na vida maior, por muitos se amarem.
falsas ideias. César Gonçalves. Não me dedico ao bem porque sofro muito. Claro equívoco. A provação é inerente ao planeta e inevitável na vida humana. Urge, no entanto, agir na construção do bem, para que as provas necessárias não nos encontrem desprevenidos, exibindo braços cruzados. O infortúnio é comparável à tempestade e o crédito de quem vive em serviço assemelha-se à edificação que oferece abrigo contra a intempérie. Não faço preleções em torno do bem, porque carrego muitas faltas. Eis o engano. Aguardar a perfeição para indicar o bem impedir-nos-ia de apregoá-lo, de vez que, por enquanto, ninguém existe perfeito sobre a terra. Se as tuas palavras de amor, no conjunto, ainda não te refletem todas as qualidades e sentimentos, pondera que, ensinando, aprendemos, e que apontando o roteiro correto aos outros, somos especialmente obrigados à retidão. Não estudo porque tenho dificuldade. Puro logro. Obstáculos representam a condição natural de todas as aquisições começantes que, evidentemente, reclamam tempo e abnegação para se afirmarem na vida. Se a semente dissesse que não tinha vocação de ser planta viva, desistindo de lançar no solo o seu próprio embrião, vencendo largos impedimentos, ninguém encontraria os benefícios da árvore. Não procuro talentos espirituais, porque já passei por numerosas desilusões. Erro palmar. Os outros não podem responder pelo esforço que nos compete no aprimoramento próprio, e, diante de todos aqueles que nos tenham arrojado a desencanto, a nossa atitude somente comporta fraternal compaixão, porquanto, quem busca embaciar a verdade, ensombra a si mesmo. O ensinamento do plano superior exprime apelo a cada um, e, quanto mais generoso o professor, mais vigilante funcionará contra o regime da cola, garantindo o progresso do aluno. Não ouro porque não possuo merecimento. Mera ilusão. De certo que nos mundos sublimes a atividade normal das inteligências angélicas constitui por si só uma prece constante, mas a oração é recurso mais imediato para as criaturas ainda distantes das esferas propriamente celestiais. A prece não altera o terreno acidentado marginado de abismos em que uma pessoa se encontre, no entanto, é uma luz e a luz aponta o caminho certo. Não te desculpes para fugir do trabalho a fazer. Quanto maior o nosso problema, sempre maior a necessidade de solução. Eis a meta. Claudino Dias. No teatro móvel das revoluções do progresso, admiravelmente montado no ambiente humano, o espiritismo é a bandeira da temperança, tremulando aos ventos irrefreáveis da eternidade. Não te assombra o espaço armado de poderosas nuvens, das quais eclode a metralha imprevista do trovão aqui, ali, a esmo. Ação espírita, eis a meta. Age no bem e o eco do exemplo ampliar-te-á o verbo da generosidade e o som dos passos firmes, ao coro bendito do trabalho. Procura a originalidade construtiva, descobrindo aspectos novos de entendimento e grandeza nas realidades antigas que te circunvolvem a estrada. Aqui agora definem, invariavelmente, tempo e local atuais dos nossos testemunhos de serviço e devotamento, fé e compreensão. Muita vez, teoria e projeto são simplesmente os apelidos brilhantes com que se denomina a esterilidade espiritual. Une o gesto à voz, mera loquacidade a poeira sonora. Desdobre o pensamento renovador no rumo das inteligências que desceram ao primitivismo dos animais. Estende alfombras de alegria nos caminhos que o pessimismo abruma de lágrimas. Distribui a água cristalina do Evangelho com quem traga invisíveis braseiros no coração. Aponta, em silêncio, o labor construtivo às criaturas entediadas que sopitam o bocejo sob mãos veludosas. Prove de esperança às almas atormentadas de saudade infrutífera. Encoraje os tíbios, que se arrastam tanta vez temerosos até mesmo do ingênuo ruído que se lhes escapa dos pés.
Acende a luz da oração para os cérebros que proclamam saber tudo e tudo esquecem, para os olhos que se perdem no azul do infinito junto a braços sem movimentos, para os ouvidos que se fecharam ante os soluços da terra e para os viajores que passam, tão preocupados consigo próprios, que nunca chegam a perceber o pranto dos que choram nas ruas. Transforma, seja onde for, todas as desesperações exteriores que se adentram pelas portas de tua alma em lampejos incessantes de consolações renovadas. As molduras de teus atos não são apenas as horas e os lugares que te circundam a presença, mas os 1000 olhos dos companheiros que ombreiam contigo nas lições que recebes através de lides e experiências dos 2 planos da vida. Não te anules perseguido pela dúvida, dominado pela timidez ou prostrado pelo desânimo. Dá-te em plenitude de ideal a obra de fé positiva que o Senhor te deu a realizar. Quando todos os braços valorosos, em grande maioria hoje inertes, se entregarem confiantes ao serviço do amor puro entre os homens, a dor desaparecerá deste mundo, que se verá, então, convertido em refúgio estelar. Tem bom ânimo. Clélia Rocha. Por mais turbilionária e dolorosa te seja a existência, não ouvides 3 recursos essenciais ao sustento da paz íntima: a prece, a leitura edificante e o serviço desinteressado em favor do próximo. Frequentemente, empolgado pelas tribulações que o absorvem nas lides terrestres, distancia-se o homem do mundo espiritual que o rodeia, esquecendo esse trio de amor e luz. Entretanto, em qualquer circunstância, a oração alivia, a página consoladora esclarece e mera demonstração de bondade atrai, para quem a pratica, o reconhecimento de quem o recebe, por fator de renovação. Não vaciles, desse modo, na própria fé. Confia, educa-te e trabalha amparando sempre, na convicção de que os mensageiros divinos jamais te abandonam. Chaves da fortuna amoedada não te abrirão portas para a tranquilidade da alma, cetros de autoridade passageira não te solucionarão problemas do espírito e o falso repouso da fuga comprada não te suprime as sombras da consciência. No que tange à individualidade imperecível, só existe uma diretriz clara e justa: a preparação do futuro espiritual. Na prodigiosa orquestra de forças, formas, sons, cores e movimentos de que se compõe a vida, não permitas que as tuas obrigações propriamente humanas, respeitáveis mas transitórias, te desfigurem a visão da realidade. Não te admitas ao desamparo. Recolhe o socorro que a providência te oferta na feição de serviço. Não demandes auxílio somente à distância. Ajuda a ti mesmo. Entreabre o celeiro da própria confiança e sorri, ainda mesmo no seio de pesares e aflições. Não te incomodes sofrer. Chora, a caminho da alegria perfeita, como quem chora guardando a luz da consciência pacificada no dever irrepreensivelmente cumprido. Todos os sofrimentos trazem consolo, mesmo aqueles, físicos ou morais, que afligem as criaturas em maior grau de intensidade à face da violência com que se manifestam. Quais sejam o desastre, a moléstia inesperada, o desentendimento ou a desilusão. O mal temporário, suportado com paciência faz-se bem definitivo. Por que motivo gravar provações no pessimismo devastador? Ninguém vive sem compromissos perante a lei. Quem ainda não delinquiu? O erro é comum na escola de cada dia. Urge, porém, apagá-lo e prosseguir na lição. A queda é acidente natural no esforço de quem se movimenta e constrói. Importa, contudo, levantar e reaprender. Encoraja-te, pois, e segue adiante, espalhando o bem, porque, em toda dificuldade, basta que te arrimes à fé simples e pura, para ouvires a voz do Senhor a dizer-te no coração: tem bom ânimo. Para que duvidar? Ao encontro da paz. Dias da Cruz. Não te escravizes às farpas magnéticas do nervosismo. Comum ouvir-se a declaração: quando leio o Evangelho não consigo concentrar-me na leitura. No entanto, Cristo é o leme nas tempestades emocionais,
o ponto de segurança em toda crise da alma. Para espíritos enfermos não vale tão só a necessária assistência ao corpo. Indubitavelmente, a terapêutica tem lugar certo na indicação exata. Respeita, pois, os notáveis avanços da medicina moderna em todas as nuances de suas conquistas científicas. Contudo, valoriza a farmácia espiritual que te enriquece as mãos. Não dispenses o auxílio medicamentoso no momento devido, mas não permitas que xaropes e comprimidos te subjuguem a existência. Antes prevenir que remediar. Não cultive sintomas de perturbações ou doenças. Deixa que a oração te regenere todas as forças. Recorre ao passe curativo que a serene restaura. Sedativos aliviam, mas não reajustam. A prece, em razão disso, será sempre calmante e eficaz. Diversões auxiliam, mas não curam. Entretanto, a reunião de estudos espíritas é valiosa psicoterapia aplicada em conjunto. O copo d'água fluida, gratuito e simples, é mais prático de ser usado que a injeção intravenosa. O culto do Evangelho no lar substitui, muitas vezes, com vantagem, a mais laboriosa sessão de psicanálise. Perdão e esquecimento de todo o mal avantajam-se indiscutivelmente ao relaxe por barbitúricos. Intimação à própria vontade, para entregar-se ao bem, em muitos casos supera o choque insulínico quanto ao efeito benéfico. Serviço desinteressado aos semelhantes é a melhor terapia ocupacional. Disciplina no prato, frequentemente, ainda é a receita ideal para perder peso. Estudo edificante costuma remover a necessidade das internações de repouso. Em muitas ocasiões, trabalho maciço é pronto socorro à extinção da insônia. No labirinto de temores difusos, evita o bloqueio dos próprios pensamentos. Abre o coração à fraternidade. Comunica-te com alguém e ora convictamente. A fé raciocinada é o primeiro recurso no rumo de toda a restauração, mas, quase sempre, é procurada em último lugar. Ainda assim, controlar a mente, sustentando-se em atitude rígida, não basta por si só. Carecemos de pensar no bem, fazendo o bem, para manter a própria harmonia. E interessante lembrar que Jesus nunca esteve enfermo. Isso nos induz a verificar que ninguém jamais adoece por raciocinar, sentir e agir com o Evangelho, em espírito e verdade. Evangelho, o remédio. Domingos Pelgueiras. Nas salas de espera dos consultórios médicos e nas enfermarias dos hospitais, padece vasta população de criaturas incompreendidas, cuja restauração integral só o Evangelho, conjugado à elucidação espírita, consegue fornecer. Assíduos frequentadores de especialistas, leitores das descobertas médicas, devoradores de todos os medicamentos novos, devotos de lesões que a radiografia não acusa, campeões de sintomas, escravos de enxaquecas, antigos contribuintes das drogarias, doentes sem doença para os quais os comprimidos, as injeções ou os bisturis não trouxeram a cura com que contavam e andam ansiosos atrás de promessas que os salvem ou de milagres que os aliviem. Tais enfermos denotam males que não se radicam no corpo, mas no espírito, e, para eles, o arsenal de tratamentos da medicina, conquanto rico e inestimável no socorro eficiente à maioria dos processos de sofrimento humano, não apresenta os recursos de que se mostram carecedores. Realmente, não se podem administrar pomadas de consolação, dragés de paz, filmtabs, pílula, de paciência, frascos ampola de fé, ungüentos de compreensão, xaropes de raciocínio e muito menos anestesias de consciência. Verificando isso, é que a própria medicina, através das orientações psicossomáticas e, em especial, da psicoterapia, vem realizar aquilo que o Evangelho já faz há muito tempo, tratar das moléstias que não se assentam na carne. O Evangelho existe em primeiro lugar para os inapetentes mentais que fogem de aceitar as diretrizes edificantes da vida,
os artríticos da emoção enredados em desequilíbrios da mediunidade, os auto-intoxicados pelo pessimismo, detentores de alterações do crescimento espiritual, os alérgicos à humildade, os hipertrofiados de orgulho, os anêmicos da razão, os paralíticos do bom ânimo, os mutilados da vontade, todos reclamando superesforço a fim de se reajustarem. Apliquemos o Evangelho para os outros e para nós, a divina farmácia, valiosa e gratuita, cujos remédios jamais oferecem o perigo de contraindicações, endereçados a campo extenso de distúrbios, apresentando fórmula real e honesta, de uso fácil e preço ao alcance de todos. Sofres solidão, tristeza, revolta, desânimo, humilhação, dúvidas a respeito de algo e de alguém, decepções com pessoas queridas. Abraça no Evangelho o caminho e o remédio. Disse Jesus: eu não vim para curar os sãos, não será necessário repetir que os nossos medicamentos estão aí. Assim será sempre. Eurípides Barçanufo. Jesus, por onde andou, tranquilizava as almas e convulsionava os quadros da vida exterior. Representava em si a verdade, e a verdade ainda não é aceita no mundo sem ásperos conflitos. De certo, não provocou intencionalmente qualquer choque. No íntimo, sabia que as realidades das quais se fazia mensageiro fermentariam as massas. Em razão disso, afirmou, não vim trazer a paz, porém, a divisão, asseverando de outra feita, vim para trazer fogo à terra. Desde o berço, viu-se rodeado de agitações. O problema começou na família constrangida a fugir para o Egito, em seguida a glorificação da manjedoura. Para eliminá-lo, Herodes mandou fossem exterminadas numerosas crianças em Belém e arredores. Deslocavam-se multidões de uma região para outra, a fim de ouvi-lo. Os gadarenos rogaram a ele para retirar-se das suas terras, amedrontados com o domínio que demonstrava sobre os espíritos obsessores. Os fariseus afirmaram que ele restabelecia os enfermos, operando pelo poder do demônio. Autoridades judaicas representaram publicamente contra ele, acusando-o de injuriar tradições, porque se utilizava dos sábados para fazer o bem. O povo de Nazaré, onde residia desde a infância, escandalizou-se ante a sua presença, atirando-lhe sarcasmos. Cobradores de impostos experimentaram-lhe a paciência. Ele, a seu turno, enfrentou as situações difíceis quais se apresentavam. Não poupou os fariseus. Fez calar os saduceus. Argumentava com sacerdotes e escribas com tamanha lógica que lhes ocasionava melindre e indignação. Esclareceu os discípulos que seriam odiados por todas as nações, à vista de seu nome. Anunciou, com antecedência, a conspiração com que lhe tramavam a perda. De resto, foi preso pela multidão armada de espadas e varapaus e, no sinédrio onde compareceu, escribas, anciões, sacerdotes e guardas lhe salivaram o rosto, espancaram-no, esbofetearam-no. No triênio que lhe marcou o apostolado, foi a verdade invariável, fulgurando entre ironias e pedradas, perturbações e dificuldades, atritos e deserções, malícias e tumultos, até que os homens, incapazes de lhe suportarem as lições vivas, o colocaram na cruz, para se livrarem da sua presença. E que os preceitos do Mestre nos obrigam a reconhecer que não há reforma sem renovação profunda, nem renascença da alma sem que se desatem os laços da rotina comodista. Eis porque, ainda hoje, na luz da nova revelação que lhe revive o ensinamento libertador, para que tenhamos paz íntima é preciso conservar tranquilidade na consciência, cultivando tolerância diante das reações alheias, sem nos acomodarmos com a estagnação e sem nos acompliciarmos com aqueles que exploram a região dos desentendimentos humanos em proveito de interesses inferiores. Jesus e o Espiritismo esclarecem que não existe verdadeira paz sem preço. Quem quiser a luz da paz, por dentro do coração, aceite o combate da sombra em derredor.
Assim será sempre. Museu de Cera. Eurípides Barçanufo. Muito embora a exaltação dos mortos seja comumente falaciosa homenagem aos vivos, os filhos de Deus integram, em toda parte, uma só família. O corpo físico é apenas envoltório para efeito de trabalho e de escola nos planos da consciência. Nos piores corpos habitam, por vezes, as melhores almas. O mesmo perfume é suscetível de ser transportado, tanto no vaso de latão quanto na ânfora de cristal. Cada túmulo representa um destino, um caminho ou um exemplo que passaram. A sepultura para muitas almas é estrado de repouso, leito hospitalar ou enxerga carcerária. O cemitério pode ser comparado a museu de cera onde se expõem e se desmancham as formas das criaturas, e não a essência de que se constituem na eternidade. Os corpos que aí se desfazem assinalam simplesmente estágios e tarefas do espírito. São as estátuas manchadas daqueles que passaram pela carne e nada fizeram. Bonecas adornadas e mudas recordando mulheres que viveram exclusivamente para cuidar de si mesmas. Mantos venerandos de mães que transformaram lágrimas em sementes de luz. Casulos gastos pelos que lançaram a moda moral de geração para geração. Macacões singelos dos que se afadigaram, suando e padecendo para amassar o pão de todos. Escafandros de abnegados mergulhadores do espírito que trouxeram à humanidade as pérolas da ciência. Uniformes militares dos que sofreram ásperas disciplinas na garantia da ordem. Modelos de famosos figurinistas que posaram em passarelas de sonho para embelezar a ilusão. Hábitos missionários largados pelos que, um dia, se consagraram às lides religiosas. Farrapos de mendigos em que discípulos da virtude ensaiaram paciência e humildade. Fantasias dos turistas da vida e da morte que se enganaram com a função do dinheiro, envenenando, não raro, a existência e perdendo tempo. Fardões de acadêmicos que, em várias circunstâncias, olvidaram o apostolado da cultura, fazendo-se usurários da inteligência. Casacas de embaixadores que controlaram os interesses e conflitos de povo a povo. Túnicas de mulheres anônimas que entreteceram devotamento e bondade, à custa do próprio sacrifício, no sustento das nações. Estamenhas dos desfavorecidos que choraram nas dores expiatórias de resgates supremos. Pensa nos que ontem estavam na terra renteando-te os passos e hoje se encontram em paragens diferentes, na certeza de que te encontras na carne para execução de serviço determinado. Não te ensoberbeças pelo que tens, nem te desesperes acreditando que algo te falte. Trabalha, fazendo o bem. Cada homem e cada mulher receberam da vida os instrumentos de amor e de dor para atenderem a missão que lhes cabe na arena do mundo. O berço é o ninho de entrada. O sepulcro é o museu da saída. Nossas vítimas. Eurípides Barçanufo. Quando vivemos na carne somos, em muitas circunstâncias, algozes de outras vidas. Não nos reportamos aos insetos que esmagamos sob os pés ou aos múltiplos animais de que nos alimentamos durante a existência física, nem aludimos às legiões de vítimas do pretérito que nos espreitam e, frequentemente, nos abordam em processos obscuros de influenciação espiritual. Observamos as nossas vítimas humanas do cotidiano, de toda hora. Há muitas faltas que praticamos incautamente, daí nascendo muitas ocorrências de antipatia gratuita, diante das quais somos defrontados por semblantes frios e gestos hostis, sem saber a razão. Por isso, a humildade é a maior prova de sabedoria humana e eis porque carecemos, acima de tudo, de doar o perdão incondicional, a fim de merecê-lo conforme as nossas próprias necessidades. A rigor, não existem inocentes na terra. Todos nós, espíritos endividados com o passado, transportamos conosco as marcas de culpas individuais ou coletivas. Todo ser consciente tem suas vítimas pessoais, vítimas conhecidas e insuspeitas,
vítimas de dentro e de fora do lar. Basta relacionemos algumas delas, aqueles a quem ferimos, através de comparações ultrajantes, os que pré-julgamos com notória descaridade, as crianças que relegamos ao abandono, os velhinhos que entregamos ao desamparo, os amigos cuja sensibilidade dilaceramos pelo abuso do anedotário inconveniente, os familiares que nos toleram as atitudes viciosas e as crueldades mentais. Aqueles a quem acusamos sem pensar. Os irmãos em erro, aos quais subtraímos deliberadamente as oportunidades de reabilitação. Os ausentes que, em muitas ocasiões, nunca vimos e cujo nome salpicamos com lodo de sarcasmo, a golpes de maledicência na praça pública. As mães doentes que passam por nós esmolando uma côdea de pão e às quais receitamos serviço inadequado, que não colocaríamos sobre as próprias alimárias domésticas. Desiste de viver desapercebidamente dos nossos deveres de serviço e fraternidade, à frente uns dos outros. Não te esqueças de orar por tuas vítimas e nem te negues a perdoar quem te magoa. Não raro, aqueles que nos rogam perdão são aquelas mesmas criaturas de quem precisamos recebê-lo. Ao comando do Cristo. Everton Quadros. Vez a vez, ouves onde dizes que a divulgação dos ensinos da espiritualidade deveria ser mais eficiente e mais ampla. Consideras que os templos doutrinários poderiam competir mais ousadamente na obtenção de recursos oficiais para as tarefas que a fraternidade lhes delegou. Julgas que deveríamos conclamar mais energicamente a opinião pública, apontando, a exame, as grandes organizações de doutrina. Assinalas, eufórico, a notável expressão de tal ou qual instituto de amparo. Regozijas-te por saber que eminente vulto da política demonstrou interesse pela convicção que professas. Comentas, entusiástico, adesão espontânea de destacado homem de negócios, às obras de solidariedade a que te filias. Enumeras rigorosas cifras estatísticas para provar a amplitude do número de companheiros declarados e o montante exato do patrimônio de pedra do movimento espírita. É, realmente, compreensível e, até certo ponto, louvável, a intenção a que te acolhes. Contudo, usando calma e cautela, não percamos de vista o rumo correto na trilha que perlustramos. A aceitação geral do Espiritismo pelos homens não pode nem se deve dar de improviso, pois, constituindo-se em atualizador do Evangelho, ele revive os ensinos puros de Jesus, carecendo, acima de tudo, de exemplificar, através daqueles que o representam, o justo desprendimento dos frágeis louros humanos propriamente considerados. Não nos afoitemos quanto à disseminação das verdades que nos foram entregues. A doutrina de amor e luz que nos felicita não surgiu para concorrer com as agremiações terrestres na corrida financeira em disputa à dominação transitória, arvorando-se em mais uma potência econômica de prestígio mundial, louvada por mil bocas. Tudo na crosta terrena padece de efemeridade, ao passo que o Espiritismo tem bases em leis eternas. Quem lhe partilha as searas não arroteia terras para colher bens temporários, mas lavra o solo dos corações, a começar irrecusavelmente de si, para atingir bens imperecíveis da alma. Recordemos que o Senhor e os mensageiros da bondade divina vivem plenamente distanciados das conquistas materiais. Não lhes interessam as fascinações quiméricas da riqueza amoedada aos sonhos ilusórios do poder, o fogo fato da pompa ou a miragem do prestígio social. Não lhes importa senhorear o governo das mentes alheias, mas obedecer à própria consciência, embora na condição de subalternidade. Não lhe preocupam favores, pleiteados ferrenhamente no tráfico dos bens coletivos, entre marchas e contramarchas, mas doar sempre de si mesmos, instalando os grilhões que lhes obscurecem o pensamento. Não lhes satisfaz serem ajudados no camarote do comodismo, mas ajudar com desinteresse, nas pelejas do bem comum.
não lhes tenta a posse da terra com a perda de si próprios. Não ambicionam guerrear para subjugar inimigos derrotados, ao rumor estridente de aplausos e gritarias, porquanto lhes basta o dom de servir, criando homens novos.